R$ 1 milhão por ano, todo ano, desde 2016, trabalhando com robôs. Isso mesmo, 2016, 17, 18, 19 e 20. E agora em 2021, com certeza eu vou conseguir também. Eu tenho uma máquina de fazer dinheiro na minha mochila e vou te mostrar como você também pode ter a sua. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Eu não tô aqui pra te mostrar só os meus resultados, eu quero te mostrar os resultados de um aluno meu que usou o meu método e também tá tendo muito resultado trabalhando pela internet. Dá uma olhada aqui, ó, no celular dele, hein? Ele vai abrir aqui o celular, vai mostrar em tempo real, no aplicativo do PagSeguro. Atualmente eu tenho mais de 18 mil para sacar e ainda tenho 3 mil para receber. O método do João Pedro realmente funciona e mudou a minha vida. E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje. E olha que o dia ainda está começando. Tá bom assim? Para começar o dia? Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. 1 mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Não, o Miller não era 9, não. Não tinha 9. Não, 9 que eu digo na característica, não é na numeração. É o que o Pintado está querendo dizer, penso eu. Miller, Raí, Palinha, tudo, os caras tudo faziam gol, pô. O Toninho Cerezo meteu o gol ali, pô. O Kleber. Fala, Paulinho. É sempre bom lembrar que esse Barcelona que o São Paulo ganhou era treinado nada mais, nada menos por Johan Cruyff. Exato. Tinha Guardiola, tinha Koeman, e lá na frente tinham 2 caras que jogaram pouco ao longo da carreira, Stoichkov e Laudrup. Não, pô, um baita time, o Zubizarreta era o goleiro, né? Sim. Zubizarreta, que o Raí bateu aquela falta, o Zubizarreta... Posso fazer uma pergunta ao Pintado? Deve. Ô Pintado, pela primeira vez, o Campeonato Paulista vai ter de um lado 2 técnicos estrangeiros numa final, um português e um argentino, o que significa que o mercado brasileiro está se abrindo para a chegada de novos técnicos, que não deixa de ser saudável. Mas você foi treinado por um dos maiores, assim como o Casagrande. Eu acho que o Caio não, mas o Caio sempre surpreende. Assim como pelo Casagrande, por um dos maiores técnicos da história, não do futebol brasileiro, mas da história do futebol mundial. O que o Tele te passou naquela época e que até hoje você utiliza na tua carreira como técnico? Paulinho, é algo tão especial para mim, porque toda vez, e eu não estou falando para vender nada não, toda vez que eu entro em campo, eu lembro do seu Tele, porque a exigência da perfeição, a exigência da repetição, a exigência do profissionalismo, a exigência da vitória, isso eram características muito marcantes do seu Tele. Para mim e eu trago isso na minha vida pessoal também. Eu tento ser melhor a cada dia, eu tento fazer as coisas bem feitas. Enfim, o que marca e eu levo para o meu dia a dia é essa exigência profissional. Eu não posso ser mais um treinador, eu não posso ser mais um profissional. Eu tenho que ser o melhor, eu tenho que exigir a cada dia algo a mais. Isso tem me ajudado muito a me desenvolver. Ô Caio, eu vou passar para o seu lado para te fazer uma pergunta que eu gostaria que você respondesse a pergunta só com 1 ou 2 palavras, tá. Ok? Quando você saiu do Juvenil do São Paulo e subiu para o time profissional do São Paulo, para depois ser campeão da Conmebol, junto com o Rogério, com o Denilson, com o Juninho, o Muricy Queiroz, quem foi o treinador do São Paulo que subiu o Caio Ribeiro para o profissional? Tele Santana. Paulo César. Eu sabia. Você quis excluir Caio Ribeiro da história. Eu sabia. E aí nós temos... Ô, Pintado, como é o nome dele? Ô, Pintado, quando você vê esse São Paulo de hoje, a gente conversou um pouquinho aqui no primeiro bloco, no papo com o Patrick, sobre o São Paulo de 2021, que começa de uma maneira muito interessante. Foi o time de maior pontuação no campeonato, enfrentou 2 adversários que não têm o mesmo peso de camisa, foi lá e 4 na Ferroviária, 4 que você acabou de elogiar, a Ferroviária. O Mirassol, que o ano passado tirou São Paulo e que quase todo ano chega. Então fez o que o grande faz.
eu estou enfrentando um adversário que não tem o meu tamanho, o meu peso, eu vou lá e ganho bem, com as dificuldades do jogo. Contratou o Miranda, contratou o Benítez, contratou o Éder, que está machucado agora, mas que é um cara, né, que vai ajudar o São Paulo. Trouxe um treinador como o Crespo, que está começando a carreira dele de treinador, dirigiu lá na Itália o Parma, passou por um outro time lá na Itália agora, que escapou, esqueci o nome, depois veio dirigir aqui o Defensa e Justiça, foi campeão da Sul-Americana e está, acho que, no 4º time dele. E vem para o São Paulo. Para alguns, Pintado, o elenco do São Paulo, mesmo sendo bom, e eu acho que é um elenco muito bom... Também acho. Na hora da onça beber água, para voltar no tempo, o time do São Paulo aparentemente tem um momento assim que perde o foco, essa vontade, não é vontade de ganhar, mas esse espírito de competitividade. Como é que você analisa isso, vendo de fora? E agora, o que você está vendo? E viu de dentro? Como é que você vê esse perfil do elenco do São Paulo e o que você está vendo agora, Pintador? Muito, muito interessante, Kleber. O que eu, embora a distância hoje, mas o que a gente pode perceber é que o São Paulo definiu um sistema de jogo, o São Paulo definiu uma profundidade de jogo, trouxe um treinador que conhece o sistema, tem um homem fora, um homem por trás do treinador, que sabe muito bem as características do sistema de jogo e trouxe jogadores com as características do sistema que o São Paulo quer jogar. Há muito tempo o São Paulo não fazia isso. O São Paulo contratou muito tempo para baixar a temperatura da imprensa, baixar a temperatura da torcida. Essa exigência, esse peso de muito tempo sem conquistar, fez com que o São Paulo cometesse alguns erros que custaram muito caro. Hoje o São Paulo tem uma equipe montada para jogar dessa maneira. Um grande trabalho do Crespo, eu acho que isso é muito importante para nós brasileiros, né? A gente está sempre pronto a aprender. Eu acho que esse estrangeiro que traz esse algo a mais para nós é muito importante. Eu tenho aprendido muito tanto com o Abel como com o Crespo. Para mim, são boas referências. Mas o principal, o São Paulo hoje tem um sistema definido, tem uma profundidade de jogo bem definida, bem clara, sabe as funções, cada atleta sabe sua função. Eu acho que isso tem um peso muito grande para a gente ver esse bom momento, essa boa campanha e essa possibilidade grande de conquistar o Campeonato Paulista. Arboleda, Pablo, Sara e Luciano fizeram os 4 gols do São Paulo na vitória contra o Mirassol. É isso que eu ia chegar. Sexta-feira o São Paulo ganhou de 4, com 4 gols de jogadores diferentes. Ontem o São Paulo ganhou de 4, com 4 gols de jogadores diferentes. Isso mostra que é um início de trabalho coletivo. Você não tem, o São Paulo, pelo menos por enquanto, não tem aquele cara que o time joga para ele fazer o gol. O Crespo trouxe para o São Paulo um modo de jogo coletivo que eu acho que é aquilo que vai bombar. Já está bombando. O City mundo, né? É um time coletivo que ele tem um cara ali que desequilibra, que é o De Bruyne. É um cara que desequilibra, mas é um time coletivo. É um time que gira e tal. E o Crespo está trazendo esse tipo de jogo. Um jogo super coletivo, que é para ganhar a partida, não para que um cara faça gol. Nós vamos ganhar, se for gol do Caio, do Kleber ou do Paulinho, ótimo. Depois no outro jogo é meu e do Pintado, ótimo. Ele está iniciando um projeto que é muito importante no futebol para cortar a vaidade inicial e cortar o estrelismo de alguém. A dependência de alguém também. Então, o estrelismo de alguém. Aquele cara que você joga só para ele fazer o gol, você joga para ele fazer o gol. São 2 atacantes, nós vamos jogar para os atacantes fazer o gol. Não, o lateral está fazendo o gol, sabe? O Sara está fazendo o gol. Então é isso que eu quero chamar a atenção de todo mundo para esse time do São Paulo. E você acha que isso é Crespo puro, assim? Crespo puro. Porque ele armou ele tem um tipo de jogo. Eu vou falar o que eu falei ontem, que muita gente... Bom, os caras entendem como quer, né? Então é o seguinte, o esquema do São Paulo é com 3 zagueiros, com 2 alas que vão para cima, que vai ser o Daniel, e tem o Reinaldo. Vai para cima.
Vai pra cima. Você tem o Luan, que é aquele cara que marca mais, mas depois você tem o Sara, você tem o Benítez. Lisieiro, que é um cara que sai bem pro jogo. Então o que ele fez? Vai ter o Rodrigo Nestor. Ele armou um jogo coletivo e o cara dele, pra desequilibrar, pra dar o passe, é o Benítez. É isso que eu não tô comparando o Benítez com o De Bruyne, para as pessoas entenderem um pouquinho. A função dentro do time. Exatamente, um esquema tático que foi contratado um cara de características de passe, de enfiada de bola, de uma visão de jogo espetacular. Sexta-feira ele passou para o Igor Gomes, Igor Vinícius, no meio de 5 caras. Ele dominou a bola, tinha 5 caras da Ferroviária. Ele olhou e deu tapa para lá. E até por essa ideia do time, é necessário ter um cara para fazer isso aí, senão o jogo não anda. Claro, senão fica empacado, como ficou ano passado. O jogo do Diniz também é coletivo. O futebol do Diniz também é coletivo. Só que no ano passado, na minha opinião, o Daniel não é esse cara de enfiar a bola o tempo todo, de pensar. O Daniel é o melhor lateral direito do mundo. Continua sendo um dos, e do Brasil é o melhor, por isso que foi convocado. Mas ali naquele lugarzinho ali, não dá para comparar ele com o Benítez. Você entendeu? Não dá. Porque o Benítez é da posição, ele pensa pra frente. Nasceu pensando isso no futebol, né? E o Daniel domina a bola e vai, abre ali, toca aqui. Entendeu? Toca, se mexe. Toca e se mexe. Não tô falando que é ridículo, não. Bom jogador de meio campo, mas não tem nada a ver com o Benítez. Claro, eventualmente, se você fizer Luan, Daniel e Benítez, pode dar certo. O Daniel de um segundo volante, pode dar certo, porque a função do cara é do cara. Será seu centroavante, Caio? Pô, você não sabe tudo o que acontece ali dentro daquela área? Eu também. Joguei de centroavante. Eu sei tudo o que acontece ali. Ou as possibilidades do que pode acontecer. O cara que nasce no meio para ser criativo é ele, cara. Ele não tem como você substituir por outro de outra posição. Vai lá. Não dá, pensa diferente. O Pintado, pegando essa análise do Casagrande, da formação do São Paulo, que é uma análise assim, que tem isso do coletivo, e ele já falou agora há pouco, dos jogadores escolhidos para que viessem para o São Paulo para ajudar no desenvolvimento desse trabalho. Como é que é essa história hoje? Às vezes a gente fica conversando aqui, um time precisa ser pensado a partir de um jogador. Não. É um time que tem bons jogadores para executar. Pensando nesse São Paulo, como é que é para formar um time e para fazer desse time, claro, fazer desse time vencedor, não quer dizer obrigatoriamente fazer campeão, porque é uma série de circunstâncias ao longo de uma temporada, de um campeonato, para que você seja campeão. Você pode perder um campeonato, a bola, o pênalti do Luan bateu na trave, na cabeça do Everton e ficou ali. Pode bater, entrar Como foi em 86. Como foi em 86 no pênalti com do todo Carlos. respeito, quando você perde do Mirassol, da forma como perdeu, vai vir a porrada. Quando você perde do Palmeiras, eventualmente, não tem porrada, tá jogando com um time tão grande quanto você. Como é que é essa da formação com uma ideia e a prática? Kleber, isso é muito interessante. Se eu tivesse essa receita exata, eu ia estar vendendo e ia estar milionário. Mas o que eu entendo que a gente vem estudando, o que eu tenho feito... Com certeza. O que eu defendo, e eu venho estudando isso, venho me preparando, venho observando muita coisa, é que a construção da equipe ela tem que partir de um princípio, de um sistema de jogo. Como é que o nosso time vai jogar? Qual é a identidade? Qual é essa possibilidade que eu tenho de contratar um atleta dentro do sistema que está definido? Porque se eu quero jogar em linha mais alta, eu não posso ter 2 jogadores lentos na frente, sem intensidade. Então são características, são situações que a gente tem que colocar na mesa no momento de construir e de iniciar um trabalho. A partir daí, você encontrar as características dos jogadores dentro do seu sistema vai te ajudar muito na solução dos problemas, porque os problemas vão existir. E o São Paulo hoje está muito bem definido nisso. Enquanto ele falava, eu fiquei pensando em 2 detalhes aqui. Um que ele próprio falou, numa resposta anterior, que durante algum tempo, sabe quando você fala assim, está jogando para a galera, o São Paulo contratou para fazer mais propaganda do que fato. Para baixar a poeira. Baixar a poeira. Fez isso mesmo, ele tem total razão. E a outra que eu pensei, foi um dia que eu encontrei o Muricy, ele já no São Paulo, depois de sair daqui e ir para o São Paulo, voltar para o São Paulo. Eu falei, e aí o Crespo? Ele falou,
Estou gostando muito, converso bastante com ele, quase todo dia. Conversei com não sei quantos técnicos. Esse é o detalhe. Antes de escolher o Crespo. E aí escolhemos o Crespo. Então, olha só. Com convicção. Que é um grandíssimo treinador, ele escolheu o treinador. Então, conversei muito com muitos treinadores, uns 5. Escolhemos o Crespo. E ele está fazendo exatamente o que a gente conversou. E todo dia a gente conversa. Então, isso de você contratar os jogadores. Então, parece que ele vem mesmo com um esquema na cabeça, que amanhã ele pode mudar. Sim. Não, e conhecendo o time do São Paulo, porque ele só fez 3 contratações, não é? O Miranda, o Benítez e o Éder. Um pouquinho mais, né? Para entrar no time. Orejuela. Assim, a base do time é do Diniz, dos caras. Dos caras. Então, eu acho que concordo com tudo que foi falado. Primeiro, deixa eu dar um abraço no Pintado, que é um grande amigo, e desejar mais uma vez, agora publicamente, boa sorte a ele no Goiás. Arrebenta, amigo. Sabe que eu torço muito por você. Obrigado. E depois, no final, eu faço um outro elogio. Mas o que eu acho que é muito legal, ficou muito fácil a gente falar que o São Paulo não deu certo com o Diniz e que o São Paulo entregou o campeonato. Eu acho que o Crespo assume um time muito bem treinado pelo Fernando Diniz. Eu acho que o Diniz melhora individualmente os jogadores. Então, na hora que os jogadores se encontram em algumas situações de dificuldade, eles têm repertório para sair dessas dificuldades por conta do trabalho do Diniz. O que o Crespo fez foi olhar o que estava sendo muito bem feito. Mas patinaram todos no final do Brasileiro, inclusive o Diniz. Eu acho que aí no final do Brasileiro que faltou uma variação de jogo. Na hora que o São Paulo passou a ser o time a ser batido, buscar alternativas, mudar um pouquinho o jeitão de jogar, e isso ele não conseguiu fazer e por isso acabou saindo. Mas eu acho que o grande diferencial do Crespo, primeiro é o que a gente estava falando aqui, que vocês enalteceram com muita qualidade, é você ter o Muricy que conhece a casa, que tem autoridade para falar e olhar o mercado e falar assim, cara, eu quero conversar com você e entender quais são as suas propostas de trabalho. Sim. De que maneira você imagina que o time vai jogar. E aí eu vou te apresentar o meu elenco e eu quero saber se com essas peças você consegue exercer as suas ideias. O Crespo está fazendo isso muito bem. E aí eu vou trazer uma história de bastidor. E aí não precisa contratar 200, pode contratar 3. E foi criativo, porque é um ano de reconstrução. Se eu tivesse que simplificar um pouquinho do que você perguntou... Não tem dinheiro, né, Caio? Pois é, também tem essa. Reconstrução financeira, e o São Paulo precisava de um choque de gestão. Mas aí é uma conversa muito comprida. O que eu acho, que é uma história que eu vou trazer de bastidores, o Crespo olhou a primeira semana de treino do São Paulo e falou assim... E aí vai muito de contra ao que era o Pintado como jogador. E por isso que a torcida do São Paulo gosta tanto do Pintado. Ele olhou e falou, ótimo, qualidade, mas ninguém marca. Contratou o William também, né? O treino tem que ser como o seu jogo. O São Paulo joga muito bem com a bola. E sem? E a fase defensiva? Vocês não vão lutar por ela? Vocês não vão competir? Falou. Vocês não vão competir? Você pode começar a chegar no treino, porque no jogo ninguém vai tirar o pé de dividida. Então, eu acho que ele trouxe uma força de competição ao São Paulo, uma competitividade sem a bola que faltava. E por isso o São Paulo continua muito forte, porque soube sugar o que o Diniz trouxe de melhor no ano passado e acrescentar essa eficiência, esse combate sem a bola que... Pega os jogos do São Paulo... Não nesses últimos 2. O jogo contra o Palmeiras é marcação lá em cima, roubada de bola, é gol. Mas o jogo com a Ferroviária, o 4º gol foi uma roubada de bola do Benítez, que ele deu um carrinho, pegou a bola e fez a jogada. E aí, assim, a gente às vezes tem muito melindre no futebol, Kleber. A gente às vezes é muito politicamente correto. A entrevista do Crespo depois do jogo da Ferroviária, os caras chegaram e perguntaram, falou assim, e aí? Ele falou assim, o São Paulo é favorito, sim. O São Paulo é favorito, e o São Paulo tem que entender que ele vai sempre ser favorito. E antes do jogo contra o Mirassol, ele falou a mesma coisa. Por quê? Isso não significa que a gente vai menosprezar o adversário, que a gente vai entrar de salto alto, não. É a história. Contra o jogo contra a Ferroviária, ele falou exatamente isso no Sport TV. Isso passa para o jogador. Claro. O jogador se sente mais confiante. E aí entra aquilo que o Casa falou. Aí você dá a bola no Benítez, ele vai te resolver o problema. Você dá a bola no Miranda, ele tem você tem uma referência dentro do time que na hora da dificuldade esses caras te resolvem. Por isso que eu acho que o São Paulo chega muito forte. Eu também acho. São Paulo, se continuar, se não acontecer nada de estranho, nada de errado, vai ser uma potência na temporada muito forte, porque tem isso mesmo que o Caio falou. E esse negócio que eu não sabia, que você falou, que ele pensou, que treino que é esse aqui que vocês fazem? É a mentalidade de um jogador lá dos anos 90, entendeu? Jogador que fez a carreira... Não cabe mais, né? Que sabe, Itália, que ele treinava... O Caio treinava desse jeito, coletivo. Pintador, no coletivo, se alisava alguém...
Você não dava voadora, mas alisava alguém? Não. Entendeu? Às vezes sai uma voadora sem querer, né? Voadora sem querer. No cara específico, né? No cara inconsciente. específico. O lance é o seguinte, o treino, na minha época, que eu subi profissional, 81, você faz coletivo. O coletivo é jogo, gente. É lógico que você não vai dar voador, não vai dar cotovelada. Mas você tem que ter a competitividade. Você tem que dividir. Você tem que disputar a bola com alguém. Você tem que marcar, senão seu time vai perder. Senão você não entra no jogo com esse espírito. Senão você não entra no time. Exato. Você sai, aquele que tá na camisa vermelha lá, ele passa pra branca, entendeu? Essa história do Crespo é muito interessante, que foi um jogador super aguerrido, além de ser... era um atacante, mas corria barbaridade. Jogador pela bola. Não era o centroavante dos centroavantes, mas é um centroavante eficiente. Já falamos aqui, é o quarto artilheiro, o maior artilheiro da história da seleção argentina. Eu vou esquecer alguém. Não, acho que ele perde pro Messi, pro Batistuta, pro Agüero. E ele é o quarto. O quarto artilheiro da história da seleção argentina. E com esse espírito de futebol italiano, futebol inglês. E brigar pela bola. Muito interessante. Fala, Paulinho, pra gente liberar o Pintado. Como eu acompanho há algum tempo o trabalho do Pintado, na temporada passada fiz vários jogos de Juventude, de onde saiu, inclusive, o jogador que marcou o gol, que deu o título da Libertadores. Cara, olha só, tá vendo esse computador aqui? Apenas com ele e uma conexão com a internet, eu faço vendas todos os dias quase que no piloto automático. Inclusive, dá uma olhadinha nos meus resultados do ano passado. Eu filtrei do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020. E como você pode ver aqui, eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas, mais de 1,5 milhão em comissões, trabalhando 100% online. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo.